Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 17. As predições do Evangelho. Um só rebanho e um só pastor. 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. É preciso que eu também as conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João, capítulo 10, versículo 16. 32. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens vão se unir em torno de uma crença única. Mas como essa união poderá se efetuar? A tarefa parece difícil se levarmos em conta as diferenças que existem entre as religiões, a incompatibilidade que elas alimentam entre os seus respectivos adeptos e a teimosia que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas as religiões querem a unificação, mas cada uma se vangloria de que essa unificação se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão às suas crenças. Entretanto, a unificação acontecerá na religião, assim como já existe uma tendência para que aconteça na área social, política e comercial. Ela se realizará pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como se fossem províncias de um mesmo império. Essa unidade já pode ser pressentida e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque se tornará uma necessidade para que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. Ela virá pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a infantilidade de todas essas desavenças. Virá pelo progresso das ciências, que demonstram a cada dia os erros materiais sobre os quais essas desavenças se assentam, e também pelo descarte gradual das pedras estragadas dos seus alicerces. A ciência destrói nas religiões aquilo que é obra do homem e fruto de sua ignorância sobre as leis da natureza, mas ela não poderá destruir, apesar da opinião de alguns, aquilo que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, a ciência prepara os caminhos para a unificação. A fim de chegar a essa unificação, as religiões terão que se encontrar num terreno neutro, mas que seja comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios maiores ou menores, conforme a quantidade de seus dogmas particulares. Mas, em virtude do princípio da imutabilidade, que todas seguem, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de buscarem no alto o ponto de partida, elas buscarão embaixo pela iniciativa individual. O movimento de descentralização já vem se operando há algum tempo e tende a adquirir uma força irresistível. O princípio da imutabilidade, que até aqui tem servido de escudo para proteger as religiões conservadoras, vai se tornar um elemento de destruição. Os cultos religiosos, ao se imobilizarem, enquanto a sociedade caminha para frente, serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. A imobilidade também rompe a unidade, porque aqueles que querem avançar acabam separando-se dos que teimam em ficar para trás. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que um dia deverá reunir todos os homens sobre a mesma bandeira será aquela que melhor satisfazer a razão e as legítimas aspirações do coração e da mente, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se imobilizar, acompanha a humanidade em sua marcha progressiva sem jamais se deixar ultrapassar,
que não seja exclusivista nem intolerante, que colabore para emancipar a inteligência, admitindo somente a fé raciocinada, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais harmônico com as necessidades sociais. Finalmente, a mais apropriada para fundar na terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta a incompatibilidade entre as religiões é a ideia de que cada uma delas possui um Deus particular e a pretensão de que o seu Deus seja o único verdadeiro e mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e preocupado em combater a influência deles. Quando as religiões se convencerem de que existe apenas um Deus no universo e que ele é o mesmo que todas as religiões adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando elas estiverem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que um ser único somente pode ter uma vontade única. Nesse momento, elas se estenderão as mãos, umas às outras, como servidores de um mesmo Senhor e filhos de um mesmo Pai, e terão dado um grande passo para a unificação.